Olá pessoal, então hoje vamos falar sobre Linux e o seu uso, ou sua aplicação em sistemas embarcados. Então vamos lá. Então, nós temos três grandes marcos do Linux em como que ele se tornou um sistema operacional a ser considerado tanto para o uso em servidores, desktops ou para sistemas embarcados, né? Então, em 1970, nós tivemos a criação do Unix pelos engenheiros da Bell Labs. Depois, em 1983, o Richard Stallman, que é o cara que coordenou o projeto GNU, não é mais o coordenador do projeto GNU, né, mas ele coordenou por muito tempo. Em 1983, ele deu início a esse projeto GNU. Ele começou a desenvolver uma série de aplicações que são utilizados em soluções baseadas em Linux, entre eles o GCC, o GDB e a biblioteca C que o Linux utiliza, né? Entre uma grande variedade de outras ferramentas. E lá em 91, o Linus Torvalds ele criou um kernel para ser utilizado com basicamente um kernel de um sistema operacional que, em ser agregado ao projeto GNU, né, ele é conhecido como o sistema operacional GNU Linux, né? Então, o Linux ele é um sistema operacional, ou, se a gente for mais a fundo, ele é só o kernel de um sistema operacional do tipo Unix-like, né? Então, ele é baseado no Unix lá criado pelos caras da Bell Labs e usa como principais aplicações as aplicações do projeto GNU, né? Então, o mais interessante do Linux, e muitas coisas no software livre são assim, né, pessoal, é que o cara começou a desenvolver um software, no caso, um sistema operacional, porque ele queria aprender, era um hobby dele, né? E de uma hora para outra a coisa explodiu, né? Então ele diz, ó, eu estou fazendo um sistema operacional free, é só um hobby, não é para ser grande, né, nem profissional, que nem é o projeto GNU. O projeto GNU tinha várias pessoas envolvidas, né? E esse sistema operacional era para ser utilizado nos 386 e 486 AT clones. O que que era isso, pessoal? Antigamente eu não tinha computador com processador Intel, né? Eu tinha um clone de processador da Intel, eu tive 386DX e um 486, que eram processadores da AMD. Então, desde do 386, lá da 486, a AMD desenvolvia processadores clones dos processadores da Intel, né? Então, tinha o Instruction Set do x86, mas eram considerados clones porque quem detinha lá o Instruction Set do x86 era a Intel. Então ele diz ali, ó, que isso está fermentando ali desde abril e começou a ficar pronto, né? Ele queria o feedback das pessoas, né? Do que eles gostavam ou não gostavam do Minix, porque ele utilizou, ele chamou de resembles, né? Ele reproduziu aí basicamente algumas chamadas, né? Algumas camadas do sistema de arquivo, por exemplo, do Minix, no Linux. Inclusive tem uma briga do professor Tannenbaum, né, do Minix, com o Linus Torvalds, justamente porque, bom, existem vários motivos pela essa briga, né? Mas uma delas, acho que o cara não deve ter gostado, é que ele reaproveitou aí grande parte do sistema do Minix e o Minix não ficou tão popular quanto o Linux, né? Bom, então isso nós estávamos lá em 91, né, pessoal? E algumas das minhas imagens aqui já dataram, né? Mas hoje, onde é que a gente tem Linux sendo utilizado, né? A gente tem Linux sendo utilizado hoje em celulares, né, os smartwatches. A gente tem Linux em tablet, servidor, geladeira, roteador, né, setup box de TV, por exemplo, né? Praticamente tudo, pessoal, que tem uma tela e exige conexão com rede ou alguma coisa assim, hoje
se eu estiver falando em alto nível, né, utiliza Linux. Mas por que que outros sistemas não se desenvolveram tanto assim? Isso a gente nunca sabe, né, pessoal? É uma questão do mercado, né? Então, existiu muitos produtos com Windows CE, por exemplo, que era a versão embarcada do Windows, e por muito tempo ele foi utilizado, mas pelo jeito o Linux ganhou a briga, né? E hoje existe muita solução baseada em Linux, apesar de não ser o único sistema operacional de alto nível que se usa para dispositivos embarcados. Mas o que é o GNU Linux, então, realmente, né? O Linux é um sistema operacional do tipo Unix-like, a gente já falou isso, né? Ele é desenvolvido e distribuído sob modelo de software livre e código aberto, né? Então, qualquer um pode contribuir com o Linux, mas se vocês pretendem contribuir de alguma forma, eu recomendo que vocês se tornem muito bons conhecedores do kernel do Linux antes de fazer uma contribuição, porque o Linus Torvalds não é conhecido por fazer comentários muito bonitinhos aí quando ele não gosta de um código submetido ao Linux, né? É um cara extremamente chato aí e está sempre envolvido no desenvolvimento do kernel Linux, apesar de hoje não ser o único, né? Então, como principais bibliotecas ou aplicativos de apoio no Linux são utilizados as aplicações bibliotecas do projeto GNU, e quando a gente junta, né, o projeto GNU com o Linux, a gente tem um sistema operacional chamado GNU Linux, né? Então, o Linux é basicamente um kernel e vocês acessam o código-fonte e já os binários compilados do kernel para algumas plataformas no www.kernel.org, né? E apesar de eu ter um conjunto de aplicações e um kernel conhecido como GNU Linux, eu também tenho as distribuições, né? A distribuição vai um pouco além, né? Então ela integra mais aplicações, mais bibliotecas, uma interface gráfica bem definida, né? E a gente tem várias distribuições conhecidas como Ubuntu, Fedora, Debian, Slackware, entre muitos outros, né, que integram tudo isso, kernel, biblioteca e aplicações, e nos fornecem uma imagem, geralmente para um PC x86, mas nós temos distribuições, por exemplo, para Raspberry Pi, né? Tem a Raspbian, que é uma distribuição para Raspberry Pi, que teoricamente é um hardware que pode ser usado para um sistema embarcado. Mas o que diferencia o Linux embarcado, né, e o Linux de propósito geral, né? O que é o tal de Linux embarcado? Então, o Linux embarcado é quando eu aplico o kernel Linux e outros componentes open source, provavelmente do projeto GNU, por exemplo, ou outros componentes, né, em um sistema embarcado, tá? Então, basicamente, isso é o Linux embarcado. Então, o que diferencia ele do Linux tradicional? Isso não é 100% verdade, tá, pessoal? Mas quando eu estou falando num hardware mais limitado, com certeza isso se torna verdade, né? Então, quando eu tenho um sistema Linux tradicional, eu vou usar ele lá com navegador, com software do escritório, para multimídia, né? Então, eu vou ter esse tipo de aplicação. E vou ter aí alguns utilidades de linha de comando bem conhecidos, né, como o ls, o vi, o vim, o wget, o ssh, o httpd, o gcc, o gdb, né? Vou ter bibliotecas bem conhecidas, geralmente do projeto GNU, né, a libjpeg para BJPEG, a libxml para trabalhar com XML e assim por diante. E eu vou ter a biblioteca GNU-C, né, que é a biblioteca padrão do C, né? Então, mas o que é a biblioteca padrão do C? Quando vocês incluem lá o string.h, o standard.io.h, vocês estão incluindo, na verdade, a biblioteca, ou os headers, né, da biblioteca do C, que vai, quando vocês compilarem o aplicativo de vocês, vai ser linkado com o aplicativo. E, obviamente, eu tenho um kernel completo, né, do Linux, e dependendo do kernel, com muitos drivers habilitados, né?
Geralmente as distribuições usam um kernel com grande parte dos drivers habilitados no kernel. Então, e o que muda lá para o Linux embarcado? Então, o que eu posso ter como interface com o usuário? Pode ser um servidor web, né? Então eu acesso aquele dispositivo via o browser do meu PC e aquele dispositivo tem um servidor web. Ou pode ser um navegador, né? Eu tenho lá algo feito em HTML5 e uma daquelas caixas com tela enorme que tem em shopping, por exemplo, que tem um navegador web lá que está mostrando alguma coisa, né? Ou eu posso ter uma tela gráfica ou eu posso não ter interface gráfica nenhuma, né? Mas eu não tenho softwares de escritório, por exemplo, né, num dispositivo embarcado. E geralmente essa interface que eu vou fazer, ela é personalizada. Por exemplo, se eu for usar o Qt, né, o Qt, então eu posso fazer uma interface personalizada em um aplicativo e é o que eu tenho lá no meu dispositivo embarcado. Bom, mas eu tenho utilitários de linha de comando, né? Geralmente eu vou ter, né? Provavelmente eu não vou ter as ferramentas de desenvolvimento no meu hardware embarcado, porque eu não quero desenvolver utilizando o hardware embarcado. Eu vou compilar e vou jogar aquela aplicação lá e ele vai executar só no código embarcado. Mas eu tenho implementações mais leves, né, que é uma das formas de alguns aplicativos, como o VI, wget, o HTTPD e o SSH, e tudo isso vem através do conhecido BusyBox. Então, quando eu habilito o BusyBox numa distribuição, eu vou habilitar essa série aí de aplicativos ou ferramentas na minha distribuição embarcada. E vou utilizar, sim, outras bibliotecas, como libjpeg, libxml, entre outras, mas muitas vezes eu posso utilizar uma implementação mais leve, como é o caso da biblioteca do C, né? Então, como eu tenho a GNU C tradicional, eu tenho a microclibc, que é uma biblioteca C mais leve, né? Em que sentido? Provavelmente ela ocupe menos memória, né? Menos memória RAM, por exemplo, nas suas implementações, mas com isso ela também perde um pouco de desempenho, né? E o kernel, quando ele fala kernel leve ali, né? O que significa? Ele só tem habilitado no kernel o que precisa para o hardware embarcado. Então, o hardware embarcado usa a SPI 2C, está habilitado no kernel. Agora, se ele não usa uma série de outras hardwares que eu poderia ter no PC que não são necessários, eu posso desabilitar esses drivers, né? Então, eu deixo o kernel extremamente leve, né? Bom, como é que é a arquitetura do Linux embarcado? Ela não difere do Linux tradicional, pessoal. Então eu vou ter a aplicação vai utilizar bibliotecas, ou vai usar diretamente a biblioteca padrão do C, né? A biblioteca do padrão do C pode ou não fazer acesso ao kernel, né? Essas aplicações são controladas também ou são gerenciadas pelo kernel, e abaixo disso eu tenho o bootloader que carrega o kernel e o sistema, né? E o hardware em si. Então, eu tenho várias camadas, a minha aplicação está lá em cima, né, no topo das camadas, e obviamente eu tenho as ferramentas de desenvolvimento também, em paralelo. Então, por que o Linux embarcado se popularizou tanto, né, pessoal? Porque hoje ele suporta mais de 20 arquiteturas, entre elas mais populares, né, que é o x86, o ARM, o MIPS, né? Ele suporta processadores 32 ou 64 bits, né? Então ele não foi feito para microcontrolador de pequeno porte, de 8 e 16 bits. A árvore oficial do kernel já suporta CPU sem MMU há algum tempo. Antigamente, quando eu não tinha MMU, eu tinha um micro C Linux, né? Mas hoje, por exemplo, se vocês pegarem o STM32F4, eu consigo executar esse do Tiva e eu consigo executar Linux com ele, né? Aí, qual que é o clock mínimo para executar Linux? Não existe, né, pessoal? Então, eu posso executar ele com 10 MHz? Pode. Talvez ele vai ficar lento, mas pode, né? Não existe um limite mínimo
de clock no processador para executar Linux, né? E se eu pensar que um 286, um 386, o meu 386DX ele tinha 40 MHz, né? E hoje o Tiva de vocês ele opera 120 MHz. Então, por que não um microcontrolador executar Linux, né? Então, o porquê não começa aqui, né? Então, quanto que eu preciso de memória RAM para executar um Linux? Se eu tiver 8 MB de RAM, eu consigo executar alguma coisa em Linux. Mas para começar a fazer alguma coisa de fundamento, eu vou precisar de pelo menos 32 MB, né? E se eu pegar a Raspberry Pi, a que tinha menos memória, se não me engano, era 256 MB de RAM, né? Então nós estamos falando de níveis de RAM muito superiores ao microcontrolador. Inclusive o Linux ele precisa de memória RAM porque o sistema inteiro ele é carregado para RAM, ele não executa da flash como o código do microcontrolador que a gente utiliza, né? Então, como é que eu consigo usar o Linux num STM se ele não tem nenhum mega de RAM? Geralmente, pessoal, ele é utilizado nos kits de microcontroladores que tem um módulo de memória RAM externo, né? Então, se vocês pegarem o STM32F4 Discovery ou o 32F469, que tem uma tela, existem exemplos de execução de Linux nesses processadores, mas ele é carregado na memória RAM externa, né? Então, talvez depois eu mostre para vocês algum vídeo no YouTube que apresente eles funcionando. Então, como armazenamento, eu posso usar um cartão SD, né? Eu posso usar pendrive, né? Eu posso usar memória flash do meu controlador. Então eu posso usar várias formas de armazenamento, tá? Com 1 mega eu já consigo colocar alguma coisa para funcionar, né? Tanto que os kits desse que eu falei, o 469, se não me engano, ele tem 1 ou 2 mega de flash e tem uma distribuiçãozinha Linux ali que eu consigo executar nele, né? Mas se eu quiser fazer algo realmente útil, né, pessoal, menos de 4 mega é bem difícil. Então como é que eu faria? Bom, eu posso utilizar uma memória, um cartão SD externo também no meu controlador. Então tudo tem solução, eu posso usar uma memória flash externa maior do que a que vem no meu controlador, se esse for o objetivo. E por que é tão interessante usar Linux, pessoal? Porque tem muita coisa pronta para Linux, né? Então ele suporta muita coisa, ele suporta I2C, SPI, Redcam, OneWire, SD, USB. Tudo isso que ele suporta hardware e já tem pilhas de protocolos implementados. Isso vale para Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, IPv4, IPv6, TCP, UDP. Está tudo implementado para Linux. Algumas coisas no kernel do Linux, né? E notem, praticamente todos esses que eu falei, né, são drivers do kernel. E notem que, inclusive, a pilha de protocolos TCP/IP do Linux hoje é usada no Windows. Ela é reaproveitada. Tamanha a qualidade dessa pilha de protocolos, né? Então, que vantagens que eu tenho ao utilizar Linux, né? Eu tenho uma qualidade de código boa, não em tudo, né? Mas no kernel eu tenho alta qualidade de código em muitas aplicações em ferramentas do projeto GNU, né? Eu tenho portabilidade, é muito fácil de migrar de um hardware para outro, né? Eu tenho escalabilidade natural do Linux, tenho muita coisa disponível e tenho suporte, tanto suporte gratuito como suporte comercial pago, né, disponível para Linux. Esse é o modelo de negócio do Linux, na verdade, né? As pessoas não vendem um sistema operacional, elas vendem um suporte, né? Então, a Red Hat tem o Fedora é livre, o Red Hat não, né? Mas eles têm, então a equipe que dá suporte ao Red Hat é uma equipe de suporte comercial paga, né? Agora, alguns cuidados quando eu migro um sistema embarcado para Linux é que ele é um sistema de propósito geral, né? Então eu não tenho aquele controle total como eu tenho no sistema operacional em tempo real.
Eu tenho muita opção de aplicativo, então eu tenho coisa muito ruim, tenho coisa muito boa, então eu tenho que saber exatamente o que eu vou usar. O sistema está em evolução constante e isso significa o quê? Por exemplo, o kernel não para, né? O pessoal está sempre em desenvolvimento. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de computadores. Eu tinha uma distribuição Linux Mint rodando num notebook antigo e um dia eu atualizei o kernel e pronto, parou de funcionar tudo. Então por quê? Porque algumas coisas deixam de ser suportadas do kernel, alguns drivers mudam, algumas coisas são atualizadas e deixam de funcionar. Então hoje, se eu atualizar o kernel do meu PC que está no 5.3, no notebook que eu uso hoje, se eu atualizar para o 5.4, a minha internet você vai. O desempenho cai lá embaixo e eu não sei exatamente o motivo porque eu não fui atrás, então eu não posso mais atualizar o kernel. Então imagine um produto que vocês estão dando suporte, né, pessoal, que vocês querem fazer uma atualização de kernel e de repente algo para de funcionar. Então essa evolução constante ela é boa, mas ela também traz problemas. Por que ela é boa? Porque se vocês têm problema, inclusive de segurança, esses problemas vêm sendo corrigidos. Mas à medida que talvez eu vá atualizar para um hardware antigo, ele vai deixar de operar também. E eu também tenho muito problema com licença nesses softwares livres, né, que estão disponíveis. Então, dependendo da licença, eu tenho que deixar o código aberto, né, do que eu estou desenvolvendo, utilizando uma outra biblioteca. Não gostaria de entrar no assunto licença tão a fundo, mas, por exemplo, eu pego uma biblioteca de Modbus e adiciono comunicação segura, né? Então adiciono TLS. Eu não me lembro exatamente qual que é a licença, mas se eu não me engano a lib Modbus exige que se eu modificar ou adicionar algo na biblioteca que eu poste o código fonte disso aí, submeta lá aos desenvolvedores, né? Então existe muitas licenças, né? Muitas variações de licenças. E a mais permissiva de todas que eu conheço é a MIT, mas a MIT é muito pouco utilizada no mundo Linux. Geralmente é GPL, LGPL, GPL2, né? Então existem outras licenças e daí vocês têm que tomar um certo cuidado, né? Sendo que algumas características estão nesse slide, né? Então diz a GPL2, ó, você pode copiar e distribuir o programa, né, que você está utilizando com licença X, né? Ou qualquer coisa baseada nele. Ó, provide that you, daí vem o que vocês têm que fazer, né? Ó, acompanhe ele com o código de máquina completo legível, né? Então, o código fonte, né? Então, se vocês pegarem e desenvolverem algo utilizando esse código que está com o GPL2, vocês têm que deixar o código de vocês com código fonte aberto, né? Isso nem sempre as empresas querem, né? Então tem que tomar um certo cuidado com licenças, né? Então é sempre bom ler os tipos de licença de cada aplicativo que vocês estão utilizando, principalmente bibliotecas que vocês vão agregar à aplicação de vocês. Bom, mas qual que é a participação de mercado do Linux embarcado? Então em 2019, ó, pessoal, vocês tinham aí, ó, o Linux para dispositivos embarcados com 21% isso é uma pesquisa, né, de empresas e pessoas que foram consultadas que utilizam atualmente nos seus sistemas embarcados, né, como sistema operacional, enquanto que nós temos aqui, ó, o FreeRTOS com 18% e o Ubuntu, né, que não é o Embedded Linux, né, é uma distribuição com 14% e o Android com 13%. Mas você utiliza mais o Embedded Linux, que não é necessariamente uma distribuição, né? E eu tenho muita solução também custom, né, que é desenvolvida pela própria empresa, né? Agora a previsão para 2020, né, nos próximos 12 meses, nós vemos um crescimento aí de Embedded Linux e de FreeRTOS, né, com as outras soluções se mantendo, né, e eu tendo um crescimento aí com o FreeRTOS e
o Embedded Linux. Então vocês notem que o Android, inclusive, deu uma caída ali, né? Então, ele é muito popular, o Android, em coisas multimídia, tipo esses Fire Sticks, esses TV Box, né? Mas para outros tipos de desenvolvimento de dispositivos embarcados, o Android já não é tão popular, sendo que o Embedded Linux é bem mais popular nesse tipo de mercado. Agora, como é que eu desenvolvo para um hardware embarcado, pessoal? A diferença é, se eu desenvolvo um aplicativo para PC, eu desenvolvo ele no próprio PC que eu estou utilizando, né? Agora o hardware embarcado ele é limitado, né? Se eu estou falando do kit do microcontrolador, ele tem pouca memória, ele tem pouca flash. Eu não consigo instalar uma distribuição e desenvolver dentro do microcontrolador. E mesmo a Raspberry Pi é extremamente lenta para desenvolver, utilizando ela como máquina de desenvolvimento, né? Então, o que geralmente você faz? Ou eu vou ter uma conexão serial por 232, ou eu vou ter uma conexão Ethernet ou Wi-Fi com o meu kit de desenvolvimento embarcado, né? E a partir dessa interface eu consigo jogar o aplicativo lá para dentro, consigo mudar o kernel, consigo jogar as aplicações, né? Então, eu interajo com o meu hardware embarcado por um tipo de comunicação, seja ele serial, seja ele Ethernet, né? Então é assim que a gente desenvolve, porque às vezes eu não tenho teclado, eu não tenho tela nesse hardware embarcado, né? Então eu não desenvolvo nele, existem muitos outros motivos para isso, né? Então eu conecto por algum tipo de interface de comunicação nesse hardware embarcado e é dessa forma que eu desenvolvo nele. Então, para trabalhar com Linux embarcado, ou para ter uma distribuição Linux embarcada preparada, né? Então eu tenho 4 componentes básicos: o toolchain, o bootloader, o kernel e o rootfs. Então nessa aula eu vou falar um pouco sobre o toolchain, né? E numa próxima aula eu falo sobre o bootloader, kernel e o rootfs. E nós vamos utilizar como base o Raspberry Pi. Por quê? Porque o Raspberry Pi nós temos disponível na UTF-PR, talvez vocês tenham até um em casa e vocês conseguem testar mais facilmente a criação dessa plataforma embarcada. Então, apesar, tá, pessoal, estou voltando aqui, que nós temos alguns fabricantes aí que estão no mercado nacional, como a Toradex, que desenvolvem hardware meio genérico para sistema embarcado, tem bastante penetração no mercado, inclusive eles têm suporte, já tem algum tipo de otimização nos seus hardwares aí para embarcados. Depois a gente pode falar mais sobre a Toradex. Mas o Raspberry Pi é extremamente acessível, né? Então, o que é um toolchain, pessoal? A tradução literal seria uma corrente de ferramentas, é um conjunto de ferramentas, né? E basicamente eu uso ele para o quê? No processo de compilação do código, né? Então, com o toolchain eu vou ter o pré-processador, né? Então, eu tenho aquelas diretivas de pré-processamento lá que precisam ser tratadas, então isso está dentro do toolchain. Eu tenho o compilador, né? Que ele vai converter o código C num código fonte assembly intermediário, né? Eu tenho um assembler que converte assembly em código de máquina, código objeto, né? E eu tenho o linker que converte um ou mais arquivos objetos no binário final, né? Então, que eu gero as aplicações. Então, compilar um código e linkar um código é um processo de várias etapas, e essas etapas, as ferramentas para isso estão no toolchain, né? Então, notem, pessoal, que é uma interligação de ações de ferramentas, e é por isso que é chamado de toolchain, da corrente, né? Por quê? Porque eu primeiro pré-processo, depois eu compilo, depois eu uso assembly e depois eu limpo, né? Então é por isso que tem um chain na jogada, a corrente, né? Bom, eu posso ter um toolchain nativo que compila aplicativos para o PC em que eu estou desenvolvendo, por exemplo, mas eu posso ter o chamado Cross-Compiling Toolchain, né? Então, uma ferramenta, uma cadeia de ferramentas ou um conjunto de ferramentas de compilação cruzada, que é chamado. Ou seja, eu posso compilar um código na minha máquina, no meu notebook, que é x86 para um processador ARM,
né? Então eu gero um binário ARM com um toolchain de cross-compiling, né? Quando nós usamos microcontroladores, pessoal, quando eu compilo um código para o MSP430, isso é compilação cruzada, né? Então tem um toolchain de compilação cruzada que vai compilar um binário para o MSP430, né? Certo? Então, por que a gente não usa o toolchain nativo para desenvolver Linux embarcado? Simplesmente, né, isso é bem fácil de entender, porque geralmente o hardware embarcado e o PC que eu desenvolvo geralmente não tem a mesmo processador ou arquitetura, né? Então, eu posso botar o toolchain dentro do meu hardware embarcado? Posso, né? Mas daí eu vou colocar 200 megabytes de toolchain lá no dispositivo. E o processamento, né? Eu vou compilar um kernel dentro do microcontrolador? Não vou, né? Então eu faço compilação cruzada e desenvolvo tudo na minha máquina e depois eu envio para o dispositivo embarcado, né? Então se eu pegar um toolchain para desenvolvimento Linux, ele tem 5 componentes. O compilador GCC, né? O nosso famoso compilador GCC, que inclusive tem suporte em diversas arquiteturas. O binutils, que é um conjunto de ferramentas para manipular binários, né? Então ele tem, por exemplo, lá o AS, que lê código fonte assembly e gera arquivo objeto. E tem o LD, talvez você já deve conhecer, para linkar, né, arquivos objeto em um executável, né? Ele também tem a biblioteca C padrão, né? Então a libc ela faz parte do toolchain, ela já está compilada dentro do toolchain. E a principal função da biblioteca C padrão, além de ter aquelas nossas funções básicas de main copy, string compare, esse tipo de coisa, tudo vem da biblioteca padrão do C, ela faz a interface com o kernel, né, através de chamadas do sistema. Então, quando a gente usa um open, um write no código C que a gente está desenvolvendo, ela gera provavelmente chamados do sistema para o kernel, porque vocês estão acessando um sistema de arquivo, né? Então, quando eu compilo o código usando esse toolchain, o toolchain geralmente linka a aplicação que eu estou desenvolvendo com essa biblioteca padrão do C, né? Seja ele estaticamente ou dinamicamente, certo? Então, é por isso que tem que ter a biblioteca do C junto com o toolchain. E é por isso que nem sempre, pessoal, toda e qualquer aplicação compilada para um ARM, por exemplo, e linkada dinamicamente, se eu mudar de dispositivo, ela vai executar, né? Por quê? Porque como eu tenho que linkar a biblioteca do C, e a biblioteca do C também está vinculada ao kernel, né? Se muda tudo lá na plataforma que eu estou utilizando, e eu desenvolvi para uma plataforma, com um kernel, com uma versão da libc, e eu troco de plataforma, talvez algo que eu utilizei na minha aplicação, que vai ser linkado dinamicamente nessa plataforma, não esteja disponível nessa outra plataforma, ou mudou, né? Então, o protótipo da função mudou, né? Algo que estava disponível não está mais, né? Então, nem sempre, quando eu linko dinamicamente as coisas, elas funcionam quando eu estou usando o mesmo processador se eu mudar a plataforma, né? Então, nesse sentido, se eu linkar estaticamente a biblioteca, ela tem tudo que ela precisa, então é a maior a probabilidade daquele aplicativo funcionar se eu trocar de plataforma, né? Então, é basicamente essa a ideia, né, pessoal? Então, eu tenho uma aplicação, e essa aplicação ela faz chamadas da biblioteca GNU-C, ou ela pode fazer chamadas diretas aí às interfaces do sistema, né? Mas grande parte das aplicações elas fazem isso através aí da GNU-C, né? Bom, quando eu falo de Linux embarcado, eu tenho várias implementações da biblioteca do C, mas a mais conhecida e padrão é a glibc.
Mas eu também tenho a tal de microCLibC, né, que é voltada a sistemas embarcados de baixos recursos computacionais. Então, quando eu digo isso, pessoal, geralmente numa Raspberry Pi, que é praticamente um PC, vocês vão usar a glibc. No microcontrolador, vocês vão usar a microCLibC. Basicamente essa é a ideia, né? Então, apesar de todas essas bibliotecas terem a mesma API, né, então algumas delas são otimizadas para desempenho, né, e outras vão ser otimizadas para ocupar menos memória ou para ocupar menos espaço de código, que é o caso da microCLibC, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, quando eu compilo e linko estaticamente a libc no aplicativo, só faço lá o print olá mundo tradicional. Se eu fizer isso e linkar estaticamente a glibc, esse programa já dá 472K de tamanho. Pense isso no microcontrolador. Agora, se eu linkar estaticamente a microCLibc, esse programa fica em 18K. Mesmo que o código em si, ó, ele não tem nem 5K, um pouquinho mais de 5K, pessoal. O resto, o que, que é? É a biblioteca, né? O próprio BusyBox aqui, ó, se eu linkar o BusyBox com a glibc, ele vai ter um tamanho, senão ele vai ter outro tamanho, né? Então, há diferenças consideráveis de ocupação do espaço e memória quando eu uso a glibc e a microCLibc. Agora notem que para um hardware tipo Raspberry Pi com mega, giga de RAM, né, e bastante espaço de armazenamento, não é um grande problema usar a glibc, mesmo que eu linke estaticamente, né, as coisas. E notem, pessoal, é só um printf, né? Então imaginem isso no microcontrolador, né? meio megabyte só vai fazer o printf. Se eu uso Linux e linko estaticamente, é basicamente essa a ideia do que eu vou ocupar de memória de programa. Bom, o que eu preciso pro toolchain, ou existe alguma relação do toolchain com o kernel, né? Então, existe, pessoal, justamente do kernel headers, né? Então, quando o toolchain é gerado, ele precisa compilar a biblioteca libc, né, e transformar em arquivo objeto para ela poder ser linkada nas aplicações, né? Mas para compilar a biblioteca C padrão, né, existe uma dependência que são os headers do kernel, né? Porque pensem bem, pessoal, se a libc faz a interface das aplicações com o kernel, ela precisa falar com o kernel, então ela tem que ter ideia dos protótipos de função, ela tem que ter ideia das definições e, portanto, ela depende do kernel. Então, dentro dos headers do kernel, né, eu tenho lá quais são as chamadas disponíveis, né, e tenho, por exemplo, ali as definições, ó, as definições de várias coisas que eu utilizo nas minhas aplicações, elas ficam dentro do kernel headers, né? Então, as definições das chamadas sistemas para uma arquitetura ARM, né, elas ficam lá em arquitetura, ARM include ASM, unistandard.h, né, e daí eu tenho lá definições específicas do ARM, mas eu também tenho, pessoal, dentro dos headers do kernel, né, definições bem tradicionais, até para abrir um arquivo ali, né? Então, quem nunca usou isso aqui para abrir um arquivo, né? Então, essas definições aí todas vêm do kernel. Então, o toolchain também depende da versão do kernel, né? Basicamente isso, ele deve ser compatível. Se eu compilei um toolchain usando um certo kernel e vocês mudam o kernel lá na plataforma de vocês e compilam com esse toolchain, talvez ele perca a compatibilidade de alguma coisa, né? Dentro do toolchain eu tenho o GDB também, né, pessoal, que é o debugger padrão para sistemas GNU Linux, tá? Como é que eu faço depuração em Linux? Com GDB, né? Então, na prática, né, o toolchain nativo ele vai ser um conjunto daquelas ferramentas que a gente falou, né,
que a gente usa para desenvolver numa máquina, como GCC, ASM, né, DB Assembler, LD, Strip, GDB. Né? E quando ele for um cross-compiling, geralmente ele tem um prefixo. Né? Então, por exemplo, ARM Linux AR, ARM Linux AS, ARM Linux GCC. Né? Então, esse aqui é um toolchain, por exemplo, usando o GCC 4.3 para processadores ARM. Né? Então, eu posso usar um toolchain pronto ou eu posso criar um toolchain. Né? Então, eu posso pegar um toolchain pronto, fornecido por uma empresa, por uma comunidade, e eu vou ter algumas vantagens. Por exemplo, vai ser simples, vai ser conveniente, porque ele está pronto. Né? Posso já compilar minhas aplicações. Mas talvez eu vou perder um pouco de flexibilidade em algum tipo de parâmetro do toolchain. Pessoal, eu nunca vi muito problema assim de eu precisar mudar alguma coisa num toolchain. Então, se eu pegar um toolchain bem conhecido como o Linaro, ele vai ter tudo que eu preciso para desenvolver. Mas existe fabricante que entrega o toolchain junto com o Board Support Package, por exemplo, a Freescale, agora a NXP faz isso. Eu tenho o toolchain da Mentor Graphics, né? Mas um toolchain bem utilizado aí, pessoal, por bastante gente, é o Linaro. Né? Então, é um dos toolchains que eu recomendo. Né? Então, eu posso personalizar o toolchain, né? Eu tenho ferramentas para isso, mas eu vou ter que ter um conhecimento mais aprofundado. Né? Entre as ferramentas que geram toolchain, eu tenho o CrossToolNG, eu tenho o BuildRoot e o Yocto. Eu gosto muito, pessoal, do BuildRoot e do Yocto, mas eles não servem só para gerar o toolchain. Eles são uma ferramenta completa para gerar uma distribuição Linux embarcada, né? Ou não. Né? Então, até a gente vai falar um pouco do BuildRoot, pelo menos. Então, eu preciso, relembrando, né, daqueles 4 componentes, o toolchain, o bootloader, o kernel e o rootfs. A gente só falou, por enquanto, do toolchain. Né? Aquela corrente de ferramentas. Então, como é que eu consigo um toolchain para trabalhar com uma Raspberry Pi? Ele vai ser um toolchain cross-compile, né, pessoal? Porque a Raspberry Pi, a mais antiga usa um ARM 11, né, a Raspberry Pi 1, e hoje a Raspberry Pi 3 ela usa um ARM A53. Né? Então o ARM 11 tinha um core, a ARM A53 tem 4 core, né? Então mudou bastante. Então o projeto do Raspberry Pi ele já tem um toolchain, ele é baseado no toolchain da Linaro. Vocês podem acessar ele pelo Git. Né? Então vocês baixam ele do Git aqui. Vocês precisam instalar mais alguns pacotes se estiverem usando isso aqui, uma distribuição baseada em Debian, né? Como o Ubuntu. E se não conseguirem baixar ainda do Git, talvez tenham que adicionar isso aqui. Né? Então, quando eu faço aquele download daquele Git, eu posso jogar esse toolchain lá para o OPT, né? Inclusive apagar aquele Git. Né? Então eu tenho lá o toolchain para sistemas usando processadores 32 bits ou para sistemas 64 bits. Esse é o toolchain, pessoal, para o 32 e 64 bits no PC de vocês. Né? A Raspberry Pi 1, 2 e 3 vocês vão compilar em 32 bits. Certo? Se eu tiver numa máquina 32 ou 64 bits, eu também tenho que configurar o path do sistema para poder incluir o toolchain na linha de comando de vocês lá do Bash. Né? Então, vocês tendo o path, vocês conseguem ter acesso direto aos binários do toolchain. Né? Fica muito mais fácil de utilizar. E se eu tiver num PC de 64 bits, talvez eu tenha que instalar uma que outra biblioteca 32 bits, justamente porque vocês estão fazendo um cross-compile para uma CPU de 32 bits. Né? Então, feito esses passos que estão aqui, pessoal, o que vocês devem ter no final? Vocês devem ter os binários da Raspbian. Né? Então, ele tem um prefixo ARM Linux GNU EAB HF Raspbian GCC. Esse é o GCC.
e daí vocês vão ter o "-v", que vai dar a versão do GCC. Então, ARM, processador, Linux, GNU, vem do projeto GNU, HF, pessoal. Isso é Hardware Float. Então, se for EAB só, não tem, ele não compila usando a GPU. Desculpa, a GPU não, a FPU, né? A CPU de ponto flutuante. Se vocês tiverem o HF, vocês estão usando o ponto flutuante em hardware. Qual que é o problema dessa toolchain da Raspbian? Ela usa um GCC muito antigo, pessoal. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem baixar o toolchain do Linaro, né? E o toolchain do Linaro já está na versão 9 do GCC. Então, é muita diferença. Então, aqui eu tenho um exemplo de um prefixo do toolchain do Linaro. Como é que eu baixo o toolchain do Linaro? Então, eu posso ir nesse site aí para baixar o GCC, o toolchain baseado em GCC 4, 5, 6 e 7. Né? Então, eu consigo baixar desse site. Mas se eu quiser o toolchain baseado no GCC 8 ou 9, né, eu preciso entrar nesse site da ARM, que é quem tem mantido esse toolchain do Linaro. Né? Então, por que talvez eu precise do GCC 9? Né? Tem algum tipo de estrutura do C que não existia lá no GCC 8 ou na época do GCC 7, ou do 6 e do 5, né? Então, se vocês querem os últimos recursos da linguagem C, né, ela tem aquelas versões, né? Agora não me lembro exatamente qual é a última. Então, se vocês quiserem os últimos recursos da linguagem C, vocês têm que usar um GCC mais novo, como o 9, né? Mas, caso contrário, o GCC 4, 5, 6 para aplicações básicas, ele é mais do que suficiente. Né? Então, num próximo vídeo, a gente vai falar, bom, agora eu já tenho um toolchain para Raspberry Pi. Né? Eu baixei lá o toolchain da Linaro. Né? Então, como é que eu baixei? Né? Eu peguei esse .tar.xz aqui, né? Desculpe, o GCC aqui no caso, né? Se eu estou usando numa máquina 64, eu pego esse aqui, ó, né? Baixei ele, descompactei na minha máquina e pronto. Né? Eu tenho já em torno de 100 MB aqui compactado, né? Ele é maior descompactado. Então baixei lá a última versão e eu tenho já os binários para cross-compile na minha máquina. Né? Agora, como é que eu gero um bootloader, um kernel e um rootfs para uma distribuição Linux embarcada? Então, a gente vai ver no próximo vídeo o que é o bootloader e como é que eu obtenho o que é o kernel mais a fundo e como que eu compilo e como que eu crio um rootfs, o que é o rootfs e como é que eu gero para minha distribuição Linux embarcada. Então, é isso, pessoal. Nos encontramos no próximo vídeo.